Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Leonardo Fonseca. E hoje a gente vai falar sobre um veículo que eu já tive há muitos anos atrás e eu particularmente ainda gosto bastante, que é o Honda Civic 2005, modelo LX. Vou passar um videozinho agora aí, confere comigo, só para você se lembrar dessa máquina aí. É antiga, é um carro mais, de um pouco mais tempo de uso, mas é um carro muito bom, inclusive vale a pena a compra caso você esteja na dúvida aí. E também estiver querendo saber sobre custo de manutenção, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vem comigo! Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os pontos positivos que tem esse carro, que eu me lembre, né? Como eu já tive há bastante tempo, já fazem muitos anos, então eu quero aqui apenas compartilhar a opinião, de fato, do dono. Fiquei 2 anos com esse carro. Eu peguei esse veículo com 120 mil quilômetros e eu rodei mais ou menos, se não me engano, uns 20 mil quilômetros com ele, tá? Então eu fiquei uma média de 2 anos e pouquinho, como eu falei. Eu quero compartilhar alguns pontos positivos que eu identifiquei. Primeiro deles é motor 1.7, um motor forte e econômico, motor a gasolina, né? Gostei bastante da economia do carro. Na época fazia mais ou menos aí 11,5 por litro dentro da cidade e, obviamente, o que me favoreceu é que eu sempre costumo andar em horários que não é o momento do pico, né? Aquele horário ali que tem maior fluxo de trânsito. Então isso me favorece bastante. Outro ponto também, o espaço interno, eu achei muito bom, né? O carro também é bem confortável, meu carro tinha bancos de couro, então isso acabou favorecendo a questão do conforto e também o próprio espaço interno, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Outro ponto super importante também para quem vai atrás, né, os passageiros de trás, é que não tem o túnel central, então isso traz um pouco mais de espaço e facilita também bastante ali para quem vai sentado no assento do meio, né? Isso é bem bacana. Direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, carro econômico, ar-condicionado gela muito e, como eu falei, o carro bastante econômico. Então, há um outro detalhe. Acabei não me lembrando de anotar aqui o porta-malas, mas na sequência que eu coloco aqui embaixo na descrição, tá? Mas o porta-malas também é muito bom, bem grande o porta-malas, então tudo isso favorece. Daqui a pouco você está procurando um carro que não custe muito, né? Que o valor não seja muito alto. E você está procurando ali na faixa de 25 mil, 30 mil reais, é o que ele custa hoje em dia, mais ou menos isso, tá? Pode ser que seja um pouquinho menos, pode ser que seja um pouquinho mais de 25 mil, mas está dentro dessa faixa. E se você procurar com calma, com o tempo, você vai acabar encontrando aí uma boa versão. Tem versão EX, versão LX, versão LXL, então tem algumas poucas variações, mas a versão EX, ela tem um motor VTEC, se não me engano, e o câmbio automático, que é um baita de um carro, uma nave. Mas, enfim, independente de qual seja a versão que você for adquirir, mecânica super confiável, né? De fácil manutenção. Eu fiz pouquíssimas coisas, acho que foi mais beleta durante esses 2 anos que eu fiquei com o carro. Infelizmente, eu só me desfiz porque deu perca total. Um cara mexendo no celular lá na frente do Beira-Rio não viu que o trânsito parou e, infelizmente, colidiu com a traseira do meu veículo e deu perca total, tá? Mas é isso, vamos lá falar agora quanto custa para manter o Civic 2005. Vamos lá então, eu fiz aqui a minha colinha, né, porque são muitas peças aqui que a gente acabou buscando e a maioria desses orçamentos aqui, maioria não, quase todas na verdade, né, eu busquei o valor de peças no Mercado Livre. Quando a gente fala de pneus, pneu 185/65R15, o pneu Continental, tá, valor total R$ 1.928 na loja oficial da Continental na Shopee. Então, o que eu percebo, assim, existem algumas diferenças de preços quando a gente fala de Shopee e fala de Mercado Livre, tá? Até porque a Shopee tem a vantagem de você poder parcelar em várias vezes sem juros e dependendo do valor da compra, você também consegue cupom de desconto, então isso é bastante vantajoso. Deixo aqui na sequência, inclusive, o linkzinho caso você queira fazer alguma compra, né? E, inclusive, dependendo do valor, como eu mencionei, você consegue cupom de R$100, R$50, tudo depende do valor total. Então, em épocas de promoção, como agora passou 4/4 e o mês passado 15/3, se não me engano, vale a pena, porque daí você acaba comprando bastante coisa e recebendo desconto, tá? Então vamos lá.
Pneu Continental, jogo, R$ 1.928, né? Na Shopee, na loja oficial da Continental. Já no Mercado Livre, aliás, não, aqui a gente também tem o Ítaro por R$ 1.260. Obviamente que aqui é uma qualidade inferior, mas é uma alternativa. Esse preço é muito semelhante ao do Mercado Livre também, tá bom? Vamos lá. O kit óleo motor, filtro de ar, óleo, mais filtro de óleo, mais filtro de ar-condicionado. Né? Falando de todos esses pontos aí, depois eu vou deixar fixado no comentário todos os custos e esses orçamentos que eu fiz, tá bom? Então vamos lá, repetindo. Kit óleo motor, que é composto por filtro de ar, óleo, filtro de óleo e filtro de ar-condicionado. R$ 269,90, kit do Mercado Livre. Bieleta Axios, o par, R$ 107,00, Mercado Livre. Par de coxim superior, mais batente, mais coifa, também da marca Axios, no Mercado Livre, R$ 489,00. Par de amortecedores dianteiros, que normalmente tem um custo um pouquinho mais elevado, então é importante você também orçar tudo, por quê? Você vai pegar um carro usado. Não pense você que você vai pegar um carro com quase 20, praticamente 20 anos de uso aí e não vai ter o que fazer de manutenção. Isso tem que estar tudo no seu radar, tá? Mas vamos lá. Então, par de amortecedores dianteiros da Nakata, R$ 1.092. Esses orçamentos todos pelo Mercado Livre. E, gente, um ponto importante, tá? Que eu quero aqui apenas frisar. Eu estou citando aqui o valor das peças, só que para um carro de 20 anos de uso, não espere encontrar um carro com 100 mil quilômetros rodados. Se você encontrar, existe uma grande probabilidade dessa quilometragem ter sido alterada. Então, mais importante do que a quilometragem do carro é o estado de conservação e também a realização das manutenções periódicas. Isso para mim é o mais importante, tá? Na época que eu peguei o meu carro estava com não estava com 120 mil quilômetros não, estava com 90 e poucos mil quilômetros, mas isso já faz quase 10 anos, tá? E o cara era extremamente cuidadoso, nota de tudo que ele fazia no carro, e eu entreguei, depois para a seguradora com 120 mil km mais ou menos, tá? Que eu me lembro. Eu acho que foi isso. Mas enfim, rodei entre 20 e 25 mil quilômetros com o carro, mais ou menos isso. E o que é bastante interessante é que o carro não batia nada, estava conservadíssimo. É uma pena que eu não tenho foto aqui, porque na época eu ainda não gravava vídeo no YouTube, mas eu quero apenas frisar que o carro estava super íntegro. É impossível de você achar um carro com essa quilometragem hoje em dia? Não é impossível, mas é muito difícil. E se você comprar de revenda, por exemplo, existe uma grande probabilidade dessa quilometragem ser alterada. Então, apenas reitero aqui que mais importante do que a quilometragem do carro em estado de conservação, tá bom? Mas vamos lá, então eu falei agora aqui do amortecedor Nakata, também sobre amortecedores traseiros, R$ 403,00, Mercado Livre, na marca Kayaba. Disco dianteiro, né? Afinal de contas ele não tem disco traseiro, né? Disco dianteiro mais a pastilha, ou seja, o kit, tá? R$ 456,00. É o kit da Hiperfreios, beleza? E aí também, caso você queira comprar apenas de forma individualizada a pastilha de freio, o par está R$ 73,00 da marca Eco ou R$ 125,00 da marca Bosch. E eu, particularmente falando, eu prefiro comprar, óbvio, marca Bosch, né? Radiador do Civic 2005, R$ 512,00. Kit correia dentada, R$ 357,00 da marca Daico, ou também tem a possibilidade de você pagar R$ 280,00 na marca Gates. Correia do alternador, R$ 99,00. Bomba d'água, a marca Nakata, R$ 256,00. O IPVA é meio relativo, mas em São Paulo, eu pesquisando, eu identifiquei que o imposto de carros de 2005 não precisa ser pago, ou seja, é isento. Então também te traz uma outra vantagem. E aqui, resumindo, gente, de forma muito sincera da minha parte, opinião sincera, porque eu já tive esse carro, tá? Eu gostava muito desse carro. É uma pena que deu PT, né? Deu perca total no meu carro, mas eu, sinceramente falando, se eu tivesse que comprar um carro mais antigo, compraria tranquilamente esse carro, falando aqui de confiabilidade de manutenção, motor lisinho, motor forte, econômico, ar gelando muito, porta-malas grande. Então eu particularmente gostei bastante. Na época eu pagava de seguro mais ou menos aí uns R$ 1.800,
R$ 2.000, claro, há muitos anos atrás, eu acho que foi isso em 2014, 2015, por aí. E eu tinha bônus 2 ou 3 na época também, então isso encareceu um pouco mais o seguro. É claro que também teve a valorização, enfim, teve vários aspectos que hoje também influenciaram no valor de seguro, né? Mas eu sugiro que você tenha, obviamente, melhor você ter condições de pagar o seguro e não usar do que precisar e não ter contratado o seguro e ficar na mão aí perdendo seu patrimônio, tá? Beleza, então eu acho que esses são os pontos principais. Te passei aqui os custos de quanto você teria de despesa ao adquirir um Civic 2005 e aqui falando mais especificamente, falando de manutenções mais básicas, tá? Então eu acho que sim, vale super a pena, um carro antigo, mas que traz bastante confiabilidade, um motor bem econômico, um motor forte, apesar de ser 2005 o carro, ele não baixava óleo, enfim, eu acho que aqui vale a pena você procurar com calma, caso você esteja interessado em comprar um Civic 2005. Olha com calma, com tranquilidade, carro não se compra com pressa, não se compra de forma desesperada, porque você pode acabar fazendo um mau negócio, e o carro que era para você utilizar para ser uma benção acaba se tornando uma dor de cabeça. Então, pense sempre nisso, olhe com calma, com tranquilidade, não tenha desespero, negocie caso você tenha valor para pagamento à vista, e esse é sempre uma dica que eu dou, essa é sempre uma dica que eu dou. E um detalhe, você está comprando um carro mais antigo ou mais novo que seja, você tem que guardar dinheiro para você fazer uma manutenção mais preventiva, porque a gente de fato não sabe qual que é o real estado do amortecedor, como que é o estado dos freios, se tem alguma manutenção mais pesada para fazer. Então pegou um carro usado, guarda uns 3.000 ali, 3.500, caso você tenha condições, né? Para fazer uma manutenção mais pesada, para te dar a garantia e a tranquilidade de poder rodar com o carro e fazer o seu corre diariamente, tá bom? Se você nos acompanha até aqui o final desse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário, se inscreva também aqui no nosso canal. Super importante você também compartilhar com aquelas pessoas que estão interessadas em adquirir esse carro. Te passei aqui a média, né, de custo de preço dessas peças e eu espero ter te ajudado, tá bom? Você que ficou até aqui conosco, muito obrigado pela sua participação e tamo junto, Deus te abençoe. É isso aí.